Apresentação de artigo. Disciplina Biologia Molecular e Genômica Funcional. Eu sou o aluno Renato Barroso Bernabé. E o artigo é um artigo de 2013, foi publicado na revista International Journal of Biological Science, e tem o título de Complete Mitochondrial Genome Sequence Data Provides Genetic Evidence that the brown dog tick, Hypcephalus sanguineus, Acari ipsizotidia, represents a species complex. Então, os carrapatos são ectoparasitas sugadores de sangue de grande importância médica e veterinária, que podem transmitir bactérias, protozoários, fungos, vírus e causar uma variedade de doenças tanto em humanos quanto em animais, por todos os continentes. As espécies de carrapatos são identificadas e classificadas por estruturas morfológicas, fisiológicas, reprodutivas, alimentares, entre outras características que podem acarretar em erros. Neste trabalho, os autores sequenciaram o genoma mitocondrial completo de Hypcephalus sanguíneos da China e compararam com o Hypcephalus sanguíneo dos Estados Unidos. E a diferença entre as sequências de nucleotídeos do genoma mitocondrial completo e a análise filogenética de carrapatos baseados na sequência de aminoácidos poderão fornecer informações que permitem compreender melhor a organização filogenética de grupos geográficos das espécies de carrapatos Hypcephalus sanguíneos. E o objetivo e a hipótese desse trabalho foi o seguinte: o objetivo, então, por exemplo, do estudo é caracterizar o genoma mitocondrial de Hypcephalus sanguíneos da China e comparar com o genoma mitocondrial de Hypcephalus sanguíneos dos Estados Unidos. E testar a hipótese de que Hypcephalus sanguíneos não seja uma única espécie, mas composta por algumas espécies intimamente relacionadas filogeneticamente falando. E o método para poder testar essa hipótese é a amplificação por PCR longo, sequenciamento desse produto de amplificação, fazer a anotação de genes e análise de sequência, pegar essas sequências, fazer a montagem e a organização dos genomas mitocondriais, posteriormente fazer o alinhamento dessas sequências entre genomas distintos, fazer a análise comparativa de pares de base, a análise comparativa de pares de aminoácidos e por fim, fazer a análise de filogenia. E aqui, então, o primeiro resultado, a tabela 1, mostra, então, os 4 pares de primers utilizados para realizar o PCR longo, o primer forward e o primer reverso. Então, são 8 primers aí, representando os 4 pares, no intuito de obter fragmentos longos, para cobrir o máximo do DNA mitocondrial. Que já na tabela 2 mostra 15 espécies de carrapato, mostrando que entre elas aqui a Hypcephalus sanguíneos, e logo do lado mostra o tamanho do genoma mitocondrial dessas espécies. Vendo aqui que o do Hypcephalus sanguíneo é relativamente pequeno comparado com os outros, 14.710 pares de base. E aqui na terceira coluna, na quarta coluna aqui, você tem o número do acesso desse genoma no GenBank. Já na tabela 3, você tem, aqui são os isolados de Hypcephalus sanguíneos que foram coletados na província de Guangdong, lá na China, para poder realizar esse trabalho. Tá? Aqui você tem também o número de acesso dessas sequências mitocondriais parciais de COX-1 e CIT-B. E agora temos a figura 1. A figura 1 ela mostra o genoma mitocondrial do isolado de Hypcephalus sanguíneos da China. Então aqui,
esse genoma mitocondrial, genoma circular, tem muitas características do genoma bacteriano, que é o genoma mitocondrial. Ele tem, em vermelho, 22 genes que codificam RNA transportador. Em amarelo tem 2 genes para RNA ribossomais, aqui RNA ribossomal S1 e S2. Em verde, refere-se à região não codificante, sendo a NCR1 a não codificante longa, aqui, e a NCR2 representa a região não codificante curta. A escala aqui ela não está proporcional ao tamanho dessas sequências. Então aqui, vamos seguindo aqui. Então na tabela 4, temos aqui, está mostrando então a organização do genoma mitocondrial de ripséfalos sanguíneos da China. Aqui são os genes desse genoma mitocondrial, e aqui de forma organizada, né, em sua sequência. E aqui nós temos na segunda coluna o tamanho dessas sequências e a posição dela no genoma mitocondrial do ripséfalos sanguíneo da China. Na terceira coluna, o tamanho dela em parênteses e a posição dela no genoma do ripséfalos sanguíneos dos Estados Unidos. Tá? Fazendo uma comparação aqui, né, que as posições são bem parecidas, o tamanho também, né, de cada uma, pode encontrar diferença em alguma delas, e que, totalizando aqui, elas diferem de apenas 4 pares de base em termos de tamanho. Na tabela 5, apresenta que a diferença de nucleotídeos mitocondriais e nas sequências de aminoácidos dos isolados da China, de ripséfalos sanguíneos da China e dos Estados Unidos. Então aqui tem algumas sequências aqui de genes, e aqui na segunda coluna você tem o tamanho em pares de base dessa sequência do isolado da China e isolado dos Estados Unidos logo ao lado. Você vê que a maioria deles apresentam o mesmo tamanho, a mesma quantidade de nucleotídeos, né, de pares de base. Mas aqui na quarta coluna você tem mostrando que o quanto eles diferem em percentual de nucleotídeos. Qual o percentual de nucleotídeos que difere entre eles, apesar de possuir o mesmo tamanho, a mesma quantidade. Ó, esse primeiro aqui, às vezes possui a mesma quantidade de pares de base, né, 666, eles diferem em 12,31% dos pares de base, tá? E aqui você observa que em todos eles apresentam, né, quase que mais de só um ou outro não. Mas a maioria deles apresenta mais de 10% de diferença entre os nucleotídeos. E já aqui do lado, você aparece o número de aminoácidos desses genes aqui. O número de aminoácidos você tem também a similaridade, aqui você observa aqui a similaridade do número de aminoácidos dos genes desses isolados da China e dos Estados Unidos. E logo aqui ao lado você tem o quanto eles diferem de aminoácidos, percentual de aminoácidos que diferem entre eles. Tá? Então, desse primeiro aqui, mais uma vez, tomando como exemplo, eles têm a mesma quantidade de aminoácidos, porém, eles diferem em 5,59% dos aminoácidos nessa sequência aqui. Então, vamos lá. Agora, então, utilizando essa sequência de aminoácidos, eles fizeram a análise filogenética aqui daqueles 15 espécies de carrapato, mostrando então que aqui, ó, ele tem 3 grandes grupos aqui, né, de carrapatos, e que ripséfalos sanguíneos, tanto da China quanto dos Estados Unidos, estão aqui praticamente no mesmo clado aqui, ó, né, como sendo espécies irmãs, né? São, na verdade, a mesma espécie. São considerados atualmente como a mesma espécie, por isso que estão bem próximos ali. Essa figura mostra então a relação filogenética. Agora, aqui foram utilizados 13 genes, enquanto que aqui foram utilizados apenas aqueles 2 genes conservados de COX-1 e CIT-B, né, mitocondrial, e eles são bem conservados entre
as espécies, entre os isolados também, e aí utilizando aqui uma análise filogenética de máxima parcimônia, máxima verossimilhança e análise bayesiana, você encontra que os isolados, considerando apenas essas duas sequências aqui, é praticamente o mesmo indivíduo, né? Enquanto que o Rhipicephalus sanguíneo dos Estados Unidos, ele apresenta lateralmente aqui, ó, mas não mesmo na mesma sequência aqui, não aqui dentro desse grupo aqui, né? Ele mostra aqui do lado, porque apresenta diferença, né? Mesmo que pequena, mas uma diferença que já foi relevante aqui nessas análises para poder colocar eles em indivíduos diferentes. O que foi encontrado aqui? Ó? Vamos discutir então esse resultado, né? Mostrando que o que foi encontrado, né, tem um nível relevante de diferença, em torno de 11,23% dos nucleotídeos no genoma mitocondrial completo entre o isolado da China e o isolado do Rhipicephalus sanguíneo dos Estados Unidos. E essa variação de sequência, coloca ali intraespecífica, não, intra-regional, você tem a diferença de 0 a 1,5% de diferença entre eles. Enquanto que, comparado com os Estados Unidos com o da China, né, essas sequências conservadas, FOXP1 e PCD, você revelou o quê? Um nível significativamente alto de diferença, né, que varia de 10,8% a 11,5% para a sequência conservada FOXP1, entre 10,4% e 11,4% para a CIT-B. Então, esses dados do DNA mitocondrial fornecem evidências de que os Rhipicephalus sanguíneos da China e os Rhipicephalus sanguíneos dos Estados Unidos possam representar espécies distintas de carrapato, por eles possuem mais de 10% de diferença entre o seu genoma conservado, sua porção conservada do genoma. Porém, mesmo que esses dados, né, indiquem duas espécies distintas, estudos de genética populacional ainda devem ser realizados com amostras de localidades geográficas mais amplas, para poder elucidar melhor o que? A taxonomia com o estudo de genética populacionais e para carrapatos rhipicephalus sanguíneos. Ok? Então, muito obrigado.